Vamos lá, artigo 13 da Confissão Belga, irmãos. Já vou postar. Se perguntar, eu já sei. Foi estudar. Eu estava aqui. Aluna aplicada. Aí eu vou perguntar para outros. Alguém quer ler aí o artigo 13? A providência de Deus. Quem tem aí, tem na Bíblia de Estudos, tem aí o artigo 13. Quiser, pode ir. Cremos que o bom Deus, depois de ter criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao acaso ou à sorte, mas as dirige e governa conforme sua santa vontade, de tal maneira que neste mundo nada acontece sem sua determinação. Contudo, Deus não é o autor, nem tem culpa do pecado que se comete, pois seu poder e bondade são tão grandes e incompreensíveis que ele ordena e faz sua obra muito bem e com justiça, mesmo que os demônios e os ímpios ajam injustamente. E não queremos investigar curiosamente as obras dele, que ultrapassam o entendimento humano, além da nossa capacidade de entender. Mas adoramos humilde e piedosamente a Deus em seus justos julgamentos que nos estão escondidos. Contentando-nos em ser discípulos de Cristo para aprender somente o que ele nos ensina na sua palavra, sem ultrapassar esses limites. Esse ensino nos traz um inexprimível consolo quando aprendemos dele que nada nos acontece por acaso, mas pela determinação de nosso bondoso Pai Celestial. Ele nos protege com cuidado paternal, dominando todas as criaturas de tal modo que nenhum cabelo, pois estes estão todos contados, e nenhum pardal cairá em terra sem o consentimento de nosso Pai, conforme Mateus 10, 29 e 30. Confiamos nisso, pois sabemos que ele detém os demônios e todos os nossos inimigos, e que ele, sem sua permissão, não pode nos prejudicar. Por isso, rejeitamos o detestável erro dos epicureus, que dizem que Deus não se importa com nada e entrega tudo ao acaso. Obrigado, minha irmã. Então, começando do final aí, nós não vamos entrar muito nisso, mas essa ideia de que Deus criou o mundo e o deixou ao acaso, à própria sorte, não é de hoje, né? Então, nós temos aí, isso já vem de um bom tempo. Mas aí eu quero ouvir os irmãos agora para a gente falar a respeito da questão da providência, que é o governo de Deus sobre todas as coisas. O que vocês entendem a partir disso, irmãos? Quando a gente fala da providência, o governo de Deus, o que isso quer dizer? Quando a gente vai falar assim sobre a providência, o governo, nós já lemos o artigo 13. O que nós vamos estudar aqui hoje? E se não acabar hoje, a gente continua no domingo que vem e no outro, né? Nós vamos desdobrando. Apesar que nós pincelamos na semana passada, né, o Reverendo explicou bem, aí fala, né, Deus não criou o mal, né, como o senhor explicou no artigo 12, ele não criou o mal, ele não é o criador do mal, porque a obra dele é perfeita, né, plena, mas e também ele tem todo o controle de tudo, nada escapa ao controle dele, mesmo quando nós pecamos, ele usa o pecado para os seus decretos, para os seus desígnios. Não que ele seja o criador do pecado, nem da maldade, mas do mal. Mas ele nada sai do domínio dele. O que nós vamos estudar, então, quando a gente fala que vai estudar da providência e o governo? O que nós vamos estudar? Nós vamos aprofundar o que nós queremos entender da mente e da ação de Deus. Ele criou e ele sustenta, mas sustenta em que sentido? A forma como ele governa. O que ele governa? Como ele governa?
Até o controle sobre o mal. Tem o controle sobre tudo, até o controle sobre o mal. A sua própria vontade, né? A minha vontade? Ah, Ele faz tudo com o propósito dele. Os fins que ele fala, Cida. Ele determinou. Então Deus determinou tudo o que vai acontecer. para atingir seus propósitos. Então se ele determinou tudo o que vai acontecer, não adianta a gente fazer nada, ele determinou. Não, inclusive isso que você vai fazer. Inclusive, isso aí, essa pegadinha aí, eu já tinha determinado. Eu acho que o maior desafio vai ser qual a nossa participação nisso. Mas nós temos participação? Nossa, livre agência. Livre agência. Eu acho que deve ter um instrumento. Oi? Instrumentos? Livre agência. Pastor, Sim. eu não vou responder, vou fazer uma pergunta. E eu não vou responder, lógico. Pelo que se mostra, pelo que se fala, né, Deus determinou, Deus botou a governo, me veio uma questão que me preocupa já há algum tempo. E talvez esse estudo seria importante. Pelo que mostra, na eternidade, Deus escreveu um roteiro, está pondo em prática. Ele escreveu uma novela, entre aspas, Sim. onde nós somos. Tá. Então vamos falar dessa. Deus está pondo em prática. Não sei se isso é a pergunta. Vamos lá. Então, Deus, ele tendo escrito, então, esse drama, o roteiro, ele foi minuciosamente definido pelo Senhor, cada cena. É interessante essa analogia, Carlos. Cada cena, pensa assim, o figurino, a fotografia, as falas, né, o desdobramento, foram também já estabelecidos pelo Senhor? Oi? Então, se Deus faz o roteiro e tem um erro, ele errou. E onde entra a livre agência? Existe livre agência até onde o homem está livre para agir? Livre-arbítrio só foi no. Livre-arbítrio é antes da queda, né? Até na queda. Aí não tem, o homem não tem mais livre-arbítrio, né? Aí. Então. Mas mesmo caindo cadeira. Tem uns que caem mais que outros, né? Tem uns que caem mais. Tem uns que caem mais que outros, né? Mas paciência. Como é que é, Lô? Mesmo acontecer igual o Carlos falou, vai acontecer, né, daquele drama, mesmo acontecendo diferente, né, a gente achando que não está certo, mas eu acho que está dentro ainda, o resultado é a vontade de Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus? Aí chama panteísmo. O mal é Deus. Aí é panteísmo, é outra coisa. Eu acho que ele estabeleceu uma narrativa macro, depois que é do início até o fim, mas não todos os detalhes. Mas no momento que aconteça aquela macro, ele entra e mexe na situação para que aquilo aconteça. Por exemplo, ele coloca uma vontade no coração de uma pessoa para fazer determinada coisa, e ele vai manipulando, né, a situação ali para que aquela coisa macro aconteça naquele tempo. Então, Por exemplo, vamos supor, tem alguém doente, ele poderia ser na oração nossa simplesmente para curar a pessoa. Mas ele quer que a gente participe disso.
Eu também vai colocar no nosso coração a vontade de orar por aquela pessoa, e aí ele vai lá e cura ela, entendeu? E se ele não curar? Ou se a pessoa não for curada? Eu estou dando um exemplo, se ele quiser que ela seja curada, mas quer que a igreja, por exemplo, participe daquilo. Ele poderia, no silêncio lá, e só curar ela. Mas ele pode fazer a gente ter a vontade de ficar falando mesmo, olhando para aquela pessoa, aí ele vai lá e age. Tá. Entendeu? É meio que ele mexe com a gente para agir em determinados momentos. Você falou algumas palavras aí que me chamaram a atenção. Por exemplo, ele põe a mão, ele mexe ou não, ele manipula conforme ele quer. Então tem hora que Deus não faz nada e tem hora que ele vai lá e faz. Ele está sem controle, está observando tudo, mas quando ele quer que alguma coisa mexa para aquela direção, ele vai lá Eu acho que é muito bom e faz. a situação da gente. Agora, se eu tiver errado, é muito bom. Carlos. Na aula passada, nós falamos muito do que acho que pertinente para o assunto volta. A nossa vontade. Se Deus viola ou não a nossa vontade. Eu fiquei durante a semana, mais uma vez, lendo a respeito. E o que a teologia reformada fala, e eu creio nisso, e vejo isso na minha vida, é que Deus determina todas as coisas sem violar a minha vontade. Porque, na prática, eu faço aquilo que de verdade eu quero fazer. Então, tem um mistério aí que nós não conseguimos explicar. Porque Deus determina todas as coisas e, ao mesmo tempo, eu estou fazendo aquilo obedecendo a minha vontade. Deus viola a vontade ou não? Para mim, não. Não, eu faço aquilo que eu quero fazer. Mas é isso que fala a vontade de Deus. Eu quero trabalhar no mistério que Deus ordena todas as coisas. E eu não consigo entender isso. A gente vê essa intervenção na questão do êxodo, né? E a gente vê que o faraó, às vezes, ele queria até ceder ali aos pedidos do Moisés, mas Deus endureceu o coração dele para ele não acatar, porque o propósito era outro, né? Para mim, Deus viola a vontade. E eu estou aqui hoje porque Deus violou a minha vontade. De forma dramática. Uma ruptura terrível. Entendeu? Nesse sentido, Deus, com o faraó também, porque o faraó queria o caminho mais fácil. Ah, não, deixa esse povo ir embora. Então, porque aí Deus foi lá e violou a vontade dele de deixar e tal. Deus move os corações. Até qual ponto, aí a gente não sabe. Até porque a gente tem que tomar cuidado. Nós vamos caminhar aqui, irmãos, porque senão nós podemos cair na questão que é o fatalismo. Não adianta fazer nada, porque está tudo determinado por Deus. Ou não. Aí o outro ponto é que eu tenho uma livre agência tão grande que às vezes eu vou contrariar aquilo que Deus quis e que Deus estabeleceu. Então são alguns desafios. E a própria questão do governo de Deus. Deus está no governo de todas as coisas, até que ponto? Um carro com uma família que estava viajando de férias, bateu de frente com a carreta e morreram. Todo mundo. 2 bebês, uma criança, o pai e a mãe. E aí? É vontade de Deus? Foi a vontade de Deus? Aí a gente fica assim, aos maus governantes em seus tronos. É a vontade de Deus? Até que ponto que é a vontade de Deus? Então essas coisas, elas trazem para nós, porque uma coisa é a gente falar, porque isso é na nossa vida prática, irmãos. Nós falamos com muita facilidade que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas a nossa agência, a nossa vida, contraria isso em muitos momentos. Em querer fazer a nossa vontade. Né? Da gente querer tomar decisões que são decisões até contrárias às Escrituras. Aí nós vamos entender um pouco da diferença das vontades. Eu não gosto muito de colocar isso, mas tem uma distinção que ela é importante fazer, entendendo, irmãos, que algumas coisas a gente estuda, dá conceitos humanos para que de forma lógica a gente consiga encaixar esses negócios melhor na nossa cabecinha para a gente entender melhor, né? Eu vou dividir esse estudo em pelo menos 2 partes.
Uma nós vamos estudar aqui a providência, de forma geral, e na semana que vem, se a gente fechar isso aqui hoje, eu acho que a gente fecha hoje, está preparado para fechar hoje? Que eu deixei até folga, né? Mas para fechar hoje, semana que vem nós vamos estudar a questão do mal, o problema do mal, a teodiceia, que está ligada ao governo de Deus. O que é a teodiceia? Só para a gente entender que dentro da providência de Deus, nossa, ao chat GPT aí, tá rolando solto, nós temos a questão da providência do governo e nós temos a teodiceia. O que é a teodiceia? Quem olhar no chat GPT não pode falar, não. Estou olhando no chat GPT, estou olhando no Google. Aí, qualquer AI não pode. Eu quero escutar vocês. Tel nós sabemos. O que é Tel? Deus. Porque eu já dei essa aula também, só que ela tem mais tempo. Às vezes nós temos dificuldade para lembrar de duas, uma semana para trás, essa tem mais tempo. Diceia é o quê? Hã? Mais ou menos. Poderoso? Hã? Não. Poderoso? Não. Aí tá Teodiceia. Errou. Tem a ver com essa narrativa aí. Teodiceia tem a ver com a justiça de Deus. Se Deus é justo, por que acontece o mal? Por que acontecem coisas que nós não conseguimos entender? Então nós vamos falar sobre essa questão na semana que vem. Então eu vou separar, porque senão a gente precisa avançar na questão da soberania e depois a gente volta para tratar o problema do mal, porque está ligado, né, sempre com a providência de Deus. E, aliás, é o questionamento que nós temos. Se Deus é soberano, por que ele permitiu o mal? Se Deus é o Todo-Poderoso, por que ele permite que coisas ruins aconteçam a pessoas boas? Do ponto de vista, não do ponto de vista do pecado e da queda, né, irmãos? Porque, na verdade, se a gente for assim, a pessoa boa só existiu uma, só Cristo que existiu. É a única pessoa boa que existiu sobre a face da terra, um que não merecia qualquer tipo de punição, mas ele sofreu a punição no nosso lugar, foi Cristo. Então, tirando isso, todos nós somos indesculpáveis, temos um pecado e éramos dignos da ira de Deus. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele nos salvou, apesar de nós, sem que nós merecêssemos. E aí é nesse momento, Carlos, que eu digo que Ele acabou com a minha vontade própria. Ele rompeu, porque eu queria o pecado, eu queria as coisas do mundo. Aí Ele veio e acabou com a minha vontade e falou assim: Cláudio, até aqui você andou, por você, a partir daqui, você vai andar como eu te chamo a andar. Então, tem essa ruptura da vontade. Então, nós vamos caminhar por esses dois caminhos, né? A soberania, Deus na sua soberania, e quais que são os problemas para que a gente sustente essa questão de Deus sob controle de tudo. Então, eu tenho dificuldade de entender isso que eu estou vendo. Então, não somos nós dois. A justiça de Deus, então, é só sobre o bem, não é sobre o mal. Mas eu falei isso, irmã? Não, por favor, mas eu falei isso ou não? Não, eu não falei isso, não falei. E a soberania dele é sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Não? Vamos caminhar? Aí não falta semana que vem, não, hein? Eu vou voltar, né? Ah, irmã, mas está gravando. Eu vou ter dificuldade, vamos lá. Vamos caminhando. Primeiro, agora para aprofundar um pouco mais no contexto, eu quero que a gente abra lá a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 5, fala sobre a providência. Depois em casa você vai ler toda ela aí, mas eu quero ler aqui agora só o primeiro parágrafo. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 5, parágrafo 1º. Pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade,
Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, olha só, aí algumas coisas importantes. Ele sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, não só os homens, todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Isso quer dizer o quê? Que ninguém, absolutamente ninguém e nada faz algo que não está conforme a vontade de Deus. E é por isso que eu tenho dificuldade de usar o termo que normalmente ele é usado, que é a vontade permissiva de Deus. Porque a vontade permissiva de Deus, muitas pessoas às vezes dá a entender que Deus poderia ter feito alguma coisa, mas ele foi passivo. Não. Quando a própria Bíblia fala que Deus permitiu, é que aquilo que foi feito consentiu com a vontade de Deus. Então, nós vemos isso aqui. Alguém leia o parágrafo 2 do capítulo 5 aí da Confissão de Fé, de Westminster, né? Posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Aí nós temos outra questão aqui, que aí já entra numa questão mais filosófica, que Deus é a causa primária. Tudo é feito conforme a vontade de Deus. Nada é feito fora da vontade de Deus. E como que se dá o desdobramento da vontade de Deus? Elas sucedem de forma necessária, livre ou contingente. Aí a gente entende que Deus começa a usar as pessoas ali dentro daquilo que ele quer fazer. E aí depois eu vou entrar mais nesses conceitos aqui, como necessário, aquilo que deve ser feito, aquilo que é livre e aquilo que é contingente, entrando mais nessa questão filosófica, né? Mas eu não vou entrar nisso aqui agora, não. Mas é que tudo, e Deus, ele é presciente, não naquele sentido arminiano, Deus, ele sabia, como ele sabe de todas as coisas, ele sabia o que ia acontecer e quem ia crer, quem ia se converter. Não, não é isso. A presciência ele estabeleceu, aquele que fez o sabe. É isso, a presciência dele não vem de uma mente que perscrutou o futuro, faz, é isso que vai acontecer. Não, ele sabe porque ele que determinou, pelo decreto. E aí, há sim as formas como essas coisas acontecem. Aí tem vamos lá no Catecismo de Heidelberg. No Dia do Senhor 10, pergunta 27 e 28. É a providência de Deus, é a força todo-poderoso presente, com que Deus, pelo
Foi o meu braço que fez. Ligou aqui, meu irmão. Foi o meu braço que fez. Eu conquistei, eu fiz, eu aconteci e tal. Desligou de novo? Não, não desligou não. Não ser grato, louvar seja o nome do Senhor, porque eu não sou digno de absolutamente nada, eu não tenho capacidade absolutamente nenhuma, e o Senhor o fez em mim e me usou para isso, para aquilo outro e para aquilo outro. Então a gente mostrar gratidão, né? E quanto ao futuro, a firme confiança no Senhor, que Ele vai conduzir todas as coisas, tudo, que fora da vontade dEle, ninguém pode agir nem se mover. Se nós estamos de pé, estamos aqui, irmãos, foi porque o Senhor assim quis. Isso tem que estar muito claro para nós. Então, só para dar uns contornos aqui com os nossos outros documentos de fé, vamos voltar mais para o artigo 13. Ok? Tranquilo, irmãos? Vamos seguir? Então, vou perguntar de novo. O que é a providência de Deus? De forma sucinta. É dizer que Deus sustenta, dirige, dispõe, governa todas as criaturas. Está no texto. Então, Ele conduz, Ele governa, Ele dirige todas as criaturas, todas as ações, todas as coisas, desde aquelas que são pequeninas até as maiores. Todas as criaturas, tudo, né? Então, nós viemos logo depois do capítulo do artigo 12, né, que fala da criação, do mundo visível e do mundo invisível. Então, nós cremos que Deus criou todas as coisas e que Deus é bom. E tudo que Ele criou é o quê? Bom, né? E Ele viu que tudo que Ele criou é bom. Todas as coisas são boas. E Ele, ao criar, Ele não fez o quê? Abandonou como relógio. Os céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tudo faz como? Tudo. E tudo é o quê? Tudo. Até aquilo que você acha que não é bom, agradou a Deus. Porque o que está em jogo aqui não é a nossa opinião, não é a nossa opinião, é o que Deus estabeleceu. E é nisso, irmãos, que Deus mais trabalha nos nossos corações. A soberania de Deus mais trabalha nos nossos corações quando as coisas menores até as maiores acontecem de que forma? Da maneira que não nos agrada. Ah, não me agradou isso. Bico. Nessas coisas, o Senhor, Ele vai tratando o nosso coração. Porque tudo agrada a Ele. E agradar a Ele, irmãos, a maioria das vezes vai desagradar a nós.
Porque nosso coração ainda tendem para as coisas desse mundo, dessa terra, de um coração pecaminoso, de um coração orgulhoso, altivo, soberbo, que quer ser o soberano, que quer reinar sobre todas as coisas, que faz assim, é assim que tem que ser. Quando a gente fala assim, nós estamos falando que nós somos quem? O soberano. É o soberano. Me desagradou. Acostuma, é assim mesmo. Nosso coração tende para as coisas do homem. Deus está nos chamando para as coisas eternas. E Ele vai até o último dia cada vez mais te desmamar desse mundo aqui. É o que Ele está fazendo. Porque senão, nós não vamos nos parecer com Cristo, que é o objetivo. Cada dia mais se parecer com Cristo. Então, todas as coisas agradam a Deus. Então, Ele criou. E não é que Ele interfere. Deus não interfere. Deus é o regente. Ele conduz todas as coisas. Ele conduz. Até as coisas erradas. Ele conduz para que elas contribuam com o propósito final dele. Uma coisa ruim transformada em coisa boa. Qual foi a pior coisa que aconteceu sobre a face da terra? Não. Morte de Cristo. Foi a pior coisa que aconteceu sobre a face da terra. A morte ignominiosa, um assassino injusto, um assassinato injusto terrível. Foi a pior coisa que aconteceu sobre a terra. No entanto, a pior coisa que aconteceu sobre a terra gerou a melhor coisa sobre a terra. Qual foi? A redenção em Cristo Jesus. Então, a pior coisa foi usada por Deus e foi necessária. A vontade de Deus foi a causa primária. Foi a causa primária. A causa secundária foi Judas e os homens ali traindo a Deus. A forma contingente, como aquilo aconteceu. Mas a causa primária é a vontade de Deus. E aí, uma coisa terrível, que sim, aqueles que fizeram, porque era vontade de Deus, não quer dizer que Deus não haveria de punir ou deixou de ser errado, porque estava conforme a vontade de Deus. Porque o Senhor falou, terrível coisa é aquele que traísse o Filho de Deus. Traísse Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não deixou de ser pecado ou algo terrível, porque foi conforme a vontade de Deus. Mas, aquilo gerou um bem. Aí nós vemos, aí eu vou fazer a distinção aqui de duas vontades. A vontade decretiva e a vontade de Deus de como as coisas são feitas ou da forma que as coisas são feitas, a vontade da questão moral. Então, ela está conforme o decreto, mas ela vai contra a forma moral, porque traição e assassinato vai contra a palavra de Deus. Uma é do decreto, eu esqueci, depois eu lembro. E a vontade moral. Então, Deus, ele conduz essas coisas. Ele rege, não é que ele intervém. Entendeu por que eu falei com você? Que de repente ele vem, faz, ele manipula, não. Deus está regendo. Igual o regente, né? Ele está ali regendo a orquestra, ele sabe a hora que entra o bumbo, ele sabe a hora que entra o violoncelo, o violino e tal. Então, ele sabe a hora do solista, então ele reduz o andamento, ele pede para levantar o volume, então é o regente. Ele rege, está tudo ali sendo conduzido por ele, né? Ele não perde o controle e de repente ele acorda e ele atua. Não, é muito além disso.
Vamos ler, está aqui no Mateus 10, 29 e 30. Pastor, Sim, antes da gente ler, mas foi julgar o Sul, que lá, eles não agiram de acordo com a vontade dele, não era isso que eu mandei. sim. Sim. E aí Deus não interviu na vontade deles. Ainda que tenha sido um decreto de Deus, eles agiram de acordo com a vontade. Sim, claro. Por quê? Porque senão Deus seria o autor do mal. E Deus não é autor do mal, né? Porque na verdade, gente, é outra coisa que nós vamos ver. Aí eu vou dar um spoiler da semana que vem. O mal não é o contrário do bem. Peraí, deixa eu afirmar aqui. O mal não é o contrário do bem. Por quê? O bem é o quê? É o da perfeição. É da natureza de Deus. Tudo Deus criou bom. Então, a bondade, as coisas boas, elas foram criadas por Deus. O mal, ele é criado? Não foi Deus que criou. Não, aí é que a gente, eu acho que a gente também falta entendimento para a gente, porque não é criado. Deus deu uma recolhimento. Na hora que o homem tira os olhos de Deus, mal. Então, o mal, ele não é negação, ele não é o contrário. O mal é a negação do bem. O mal é a corrupção do bem. Então, o mal não é algo criado. Ele não está no mesmo patamar. De maneira nenhuma. Então, é porque isso é um outro problema que nós vamos falar mais semana que vem. Porque senão a gente fica colocando... E a igreja faz isso. Fica colocando o mal e o bem no mesmo patamar. Uma luta titânica que... Eu dou aquele exemplo de que é uma luta tão igual que parece que o Senhor só vai vencer o mal no último round, no último segundo, ele dá um cruzado de direita, aí o mal cai. E com muito custo, cansado. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Toda mitologia de religiões é equiparada e existe essa briga Isso. eterna entre Inclusive tem 20 anos, né? Isso aí teve na década de 90 aí, que é o seu tempo lá, o pessoal andava com aquelas... andava com boné, camiseta, tinha os botãozinhos, né? Os surfistas começaram a andar com esse negócio. E aquilo ali é contrário ao Senhor, né? Não sei se o pessoal sabe, é como se fosse duas cobrinhas, né? Uma preta com olho, duas capas, né? Duas cobrinhas, né? Aí você tem ali uma branca com olho preto e outra preta com olho branco. O que aquilo ali quer dizer, irmãos? Que o bem e o mal se completam. E nunca há o bem, e nunca há o bem puro e nunca há o mal puro. Mentira. Isso é mentira, isso é contrário à Escritura. Então, a gente tem que olhar desse ponto de vista. O mal não é o contrário, o opositor do bem. Ele é algo que veio da criação quando se corrompeu. E aí eu falei, por que a criação se corrompeu? Por que a criação perfeita, ela se corrompeu? Vocês lembram da semana passada? Nós falamos? Mas de onde que vem essa questão dela poder se corromper? Ela poder querer ser igual a Deus? Ele deixou um potencial para isso. Potencial. Ele criou os anjos e o homem com esse potencial. E aí, quando ele poderia, esse poder de escolher, então ele escolheu o mal. Os outros não escolheram o mal por quê? Porque Deus refreou.
pela bondade e misericórdia de Deus, ele não deixou que todos os anjos caíssem, né? Então, não seria a ausência do bem, Negação. a negação do bem. Eu só vou anotar aqui. Tá? Semana que vem nós vamos ver mais isso. Como é que é, irmã? Hein, Marcinha? Eu pensei nesse sentido de negação. Isso, vamos lá. Mateus 10, 29 e 30. Se vende dos pardais por nascer, nem deles caracteriza o sentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos coisas que E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Isso aí. Então, não há absolutamente nada, irmãos, absolutamente nada que vá contra aquilo que Deus quer. Nenhum pardalzinho, o pardal, o controle sobre a criatura, ele não cai se não for da vontade de Deus. Deus quis. Aquele pardal viveu quanto tempo? Tanto tempo, porque Deus quis. Então, é assim. E a questão dos cabelos aí, né, que a Cláudia falou, e o pessoal, uns fica mais triste, outros mais alegre, né, porque uns caem mais, uns caem menos, né. Estão todos contados. Então, Deus sabe, Ele controla nas minúcias. Então, isso tudo está no controle do nosso bondoso Deus. Aí vamos em Efésios. Então, essa é uma visão mais prática. E aí em Efésios, nós temos uma questão mais teológica, que aprofunda um pouco mais. Efésios capítulo 1, verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É o decreto do Senhor. Aquilo que ele estabeleceu, ao final, se cumprirá. Como que essas coisas se darão? Aí é algo que Deus faz conforme Ele estabeleceu, muitas vezes foge do nosso entendimento. Mas Ele é aquele que conduz todas as coisas. Ele cria o tudo, Ele sustenta, Ele rege todas as coisas, e tudo que as criaturas fazem é de acordo com a vontade dEle. Mas aí nós já falamos, contudo, Deus não é o autor, nem tem culpa do mal que se comete. Ele não é o autor. Todo o mal que é feito, aos olhos de Deus, contribui para o bem final, conforme a vontade dele. Ainda que seja um mal moral. Mas Deus, ele não é o autor, ele, como a gente diz, ele entrega algumas pessoas aos desejos do próprio coração. Então, quando a pessoa não se submete à mão de Deus e faz pirraça, a culpa de Deus, Deus não tem culpa de ninguém fazer pirraça. Nem bebê, nem marmanjo. Então, a pirraça é culpa nossa. Responsabilidade nossa. Mas ele põe a mão e ele conduz. Aí, quando ele tira a mão, a gente faz aquilo que não o agrada. Então, ele não tem culpa do pecado que se comete. Pois o poder e bondade dele são tão grandes e incompreensíveis que ele ordena e faz sua obra muito bem e com justiça, mesmo que os demônios e os ímpios ajam injustamente. Então, aquilo que é injusto continua sendo justo. Mas Deus nunca perde o controle, está nas rédeas do Senhor. Às vezes ele dá mais corda, às vezes ele puxa o freio, mas está tudo sempre na condução e na mão do Senhor. Muitas vezes isso nos causa estranheza, irmãos, porque
É difícil da gente captar. E aí, qual que é o pensamento que pode vir na sequência? Que Deus, de alguma forma, é autor do mal. Só que o mal, ele não foi criado. É o que a gente entende quando o mal é negação do bem, não é uma criação. Mas quando a gente fica tentado com essas coisas, nós vamos entender, primeiro, que ele é justo, nós não podemos duvidar disso. Que Deus é bom, nós não podemos duvidar disso. E que Deus é santo. Então, de maneira alguma, ele pode ser autor do mal e se agradar do mal pelo mal. Tá claro isso? Tá, mas porque o mal é uma afronta direta a Deus. Sim, porque é a negação do bem. E Deus é o todo bondade. Né? Vamos abrir Tiago 1,13. Outra pessoa abre Isaías 45,7. Vou abrir Isaías. Tiago 1,13, alguém lê, por favor. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado de Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo é ninguém. Ah, eu fiz isso porque Deus quis. Não. Deus, ele só tirou a mão. Tirou a mão, senão é que ele perdeu o controle. Ele entregou cada um aos seus desejos. Mas fala isso. O capítulo 1, 2 e 3 de Romanos ali é sobre isso. Ele entrega, né? Mas Deus, ele não tem parte com o mal. Deus, de maneira nenhuma, ele pecou. E o outro, qual que eu falei mesmo? É Isaías? 45,7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Nossa, e agora, pastor? Explica isso aí. Você tá rindo por quê, irmã? Não tô entendendo, não. Hã? Tá rindo de nervosa? É que agora eu achei que eu estava entendendo. Deus não é autor do mal. Deus não cria o mal. Aí você vai e me abre Isaías 45,7 assim. Eu, o Senhor, formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. E aí? Eu reconheci o outro. Hã? Ele colocou essa coisa certa. Ele traz a paz. Um evidencia o outro. Não, ele está falando que ele cria o mal. Não, gente. Tá aqui, ó. E crio as trevas. E crio o mal. A irmã lembrou. É isso mesmo. É o mal, é isso mesmo. Não é o mal, é o mal do cálice da ira dele. Mal calamidade. Guarda isso, irmãos. Toda vez que eu ensino, eu volto nisso. É o mal calamidade. Qual que é o mal calamidade? Tem na Bíblia o profeta calvo. Quem riu dos calvos aí, fica esperto. O profeta calvo. Quem que era o profeta calvo? Eliseu. Você já decorou, né? Porque o mato aí já tá... Eliseu. Aí tinha os meninos gozando ele. Vocês lembram disso? Aí o que saiu do mato? Saiu uma ursa e acabou com os meninos. Oi, irmã. Então, esse mal da criação, né? Então sai ali uma fera e outras vezes, né? Aquele profeta que parou para comer onde não devia e tal, foi lá e saiu o leão e o comeu e tal, né? Quando vem uma tsunami que varre a Indonésia e mata 300 mil pessoas, quem fez isso? Satanás juntou as potestades todas. Ele marcou um congresso das potestades mundiais lá no meio do oceano. E aí aquelas potestades,
elas reunidas fizeram o plano e falaram assim, agora nós vamos criar um terremoto aqui no meio do oceano, de uma onda que vai varrer a Indonésia e vai causar um grande estrago. Aí, essa potestade, e aí o próprio Satanás, Beelzebub, os grandes, estavam tudo lá, eles fizeram esse terremoto, levantou a tsunami e varreu a Indonésia. Às vezes Satanás é instrumento, Satanás e os demônios são instrumentos de Deus. Nós vemos isso em Jó, né? Mas eu estou parafraseando porque, irmãos, muitas vezes nós vemos esse ensino na igreja de homens atribuindo a Satanás como um agente livre para causar maldade. Isso. E ele faz aquilo que Deus manda fazer, aquilo que está conforme a vontade de Deus. Lógico que eles são mais fortes do que nós. São, porque eles eram anjos, viraram demônios, mas eles não têm o poder de criar, eles são criaturas. Sim. As coisas Satanás, o alguém que ele está preso, né? Ele não está fazendo aquilo que ele quer. Vamos falar assim, a maldade... o que eu creio? Eu creio que a maldade dos seres celestiais malignos, ela foi uma contingência de Deus sobre tudo aquilo que eles podem fazer. Mas eles podem se transformar em anjos de luz, podem enganar a muitos, podem trazer isso, então. Então, há uma contingência. Quando que isso vai acontecer, para lá ou para cá, eu não sei, mas eu sei que tem uma contingência sobre isso. Mas, enfim, eu entendo que há uma contingência. O estudo que o presbítero Carlos deu, o reverendo Leandro Lima, que Satanás ele não tem o poder de impedir a propagação da palavra do Senhor. Estar acorrentado significa isso. E ele não pode impedir que nós anunciemos as boas novas do Senhor. Nunca pôde. E aí, eu creio que também é a questão de trazer o caos. Então, eu creio que também ali uma restrição, né, dele fazer o mal por providência de Deus. Mas olha só, irmãos, quem fez, em última instância, quem mandou o tsunami na Indonésia? Quem levantou ali aquele terremoto no Haiti, em Porto Príncipe? Quando cai um avião, quem jogou no chão? Caiu o helicóptero, bateu o carro, pegou fogo. Sim ou não, irmãos? A doença, quem manda a doença? É Satanás, não, tá doido. E Jó ainda fala assim, que Jó o tempo todo ele fala que vem da mão de Deus. Então quer dizer que lá naquele tempo eles não criam nos seres celestiais malignos? Não, não tem nada disso. É lógico que naquele tempo muitas coisas das escrituras não estavam reveladas, não estavam claras como estão hoje, né? Mas Jó fala o tempo todo que é Deus, é Deus, é Deus. Então, quando é que a questão do cria as trevas, é trazer o caos, a calamidade, a guerra sobre a terra. Vem de Deus. Para atestar com o propósito final dele, que é tudo sempre aos olhos de Deus é bom, não é mal. Aos olhos de Deus sempre é bom. Outra coisa que nós vemos aqui pelo artigo 13, a confissão, as obras do Senhor ultrapassam o entendimento humano. E aí, quando ultrapassa, a gente querer investigar com curiosidade pecaminosa, nós excedemos aquilo que a palavra diz que nós devemos fazer. É lógico que a gente vai procurar entender, a gente vai buscar entendimento, mas ir além daquilo que está claro nas Escrituras é pecaminoso. Por isso que a gente tem que se submeter e adorar a Deus humildemente. A gente deve ser paciente, a gente deve viver piedosamente, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele conduz tudo
conforme a vontade dele. Embora, às vezes, o tempo presente, ele seja desagradável a nós, mas não deve haver maior gratidão para nós do que sermos discípulos de Cristo. Diante desse mundo caído, desse caos todo aí, a melhor coisa somos do Senhor Jesus, somos discípulos de Cristo, e aí nós passamos a caminhar na presença dele, entendendo aquilo que ele pode nos dar entendimento. Abre aí Romanos capítulo 1, verso 28. E para haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus se entregou a sua saúde mental improvável para praticar coisas inconvenientes. Olha só, nós não podemos desprezar o conhecimento de Deus, que ele conduz e faz tudo conforme a vontade dele, ainda que pecado seja pecado, desobediência seja algo que o presbítero Roberto falou aqui, é algo que nunca agradou e nunca vai agradar ao Senhor. Então, as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E Deuteronômio 29 está escrito justamente isso. As coisas que Deus revelou para nós, é para nós e para os nossos filhos. Aquilo que ele não revelou, é para ele. E não cabe a nós essa curiosidade pecaminosa para entender aquilo que ele não quer, que ele não quis que a gente entendesse, né? Caminhando aqui para o final do artigo 13. Esse ensino, irmãos, na verdade, ele tem que trazer para nós não ansiedade, receio, mas tem que ser um consolo para o nosso coração. Deus está no controle, no governo, ele rege, sustenta e conduz todas as coisas. Irmãos, não tem, diante de uma calamidade terrível, Deus está no consolo. Então não é para a gente ficar questionando a Deus, e muitas vezes, embora o nosso coração faça isso, mas não é para a gente questionar a Deus, é entender assim, Deus é bom, Ele faz, Ele conduz, cabe a mim descansar. Alguém falou isso aí em algum momento, mas pode falar. O Léo, na verdade, ele levantou uma coisa aqui, O Pai Nosso, quando ele fala em livros do mal, será que o mal é do mal, por exemplo, da maldade ou de sofrer algum acidente, alguma coisa? Ali o livro-nos do mal, aí vocês não sei se vocês vão lembrar quando eu expus aqui a oração do Pai Nosso, aquele livro-nos do mal, aquele mal é personificado. Aquele mal é a personificação do próprio mal, que é Satanás e seus demônios. Então, livra-nos de Satanás, livra-nos do ser mal, daquele que se opõe a Deus, daquele que é o contrário do bem, aquele que nega o bem, que é Satanás. Então, lá é a personificação. O agathos que está lá é a personificação do próprio Satanás, né? Então, a gente deve descansar no Senhor, que todas as coisas são conduzidas pela boa mão do Senhor, conforme a vontade dele. Então, ele reprime demônios, ele reprime nossos inimigos, e às vezes não o faz. Fato é, Deus não liberou as coisas para acontecer fora da vontade dele. Vamos ler o último versículo aí, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, aos olhos de Deus, são boas. Qual é a aplicação final para nós aqui, irmãos? Tudo que acontece no mundo, na nossa vida, na criação, ao nosso redor, tudo é conforme a vontade de Deus. Aí eu coloquei um parágrafo aqui,
Não somos meros atores passivos diante do governo soberano de Deus. Esse fatalismo, vai acontecer mesmo, então não preciso fazer nada. Não, nós não somos meros atores passivos, mas agentes ativos. Deus não nos coloca simplesmente para assistir o seu agir. Ele trabalha em nós e através de nós. Então, nós somos atores ativos. Então, a gente não vai se alegrar com a injustiça. Nós vamos manter a voz profética, mas nós devemos entender que Ele está no controle e conduzindo todas as coisas. Isso tem que ser para nós descanso. E semana que vem nós vamos entrar então mais falando sobre a questão do mal, o problema do mal, até a Odisseia. Algum comentário final, irmãos? Entendeu? Assim, agora eu estou caminhando. Isso aí. O quê? Aí não. Ulisses quem sou eu? César, nos conduz em oração, por favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho da graça para esta manhã. Pai, amanhã os jogos nos proporciona. E agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Aprendendo a Tua palavra, estudando. Deus, que esses ensinamentos possam ficar nos nossos corações, nas nossas mentes, e possamos, ó Pai, praticá-las no dia a dia aqui. Que o Senhor nos conduza, ó Pai, sempre ao bom conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém.